Shalom, shalom, pessoal. Boa noite. Pega caderno, pega caneta, porque essa aula assim é poderosa demais, porque ela vai explicar como que você consegue orar 1 hora e acessar o Santo dos Santos, que é aquele lugar de glória do Senhor. Porque se eu pergunto aqui para vocês assim, quem consegue orar 30 minutos direto? Esquece louvor, eu digo oração. Quem consegue orar 15 minutos direto? Levanta a mãozinha para mim. Marjô, Melanie, Karen. Quem consegue 30 minutos direto? 30 minutos. Juliane, Melanie, Marjô não sabe, Karen. Quem consegue 1 hora direto, sem louvor, sem adoração, sem música? Marjô não consegue. Nayara, Andresa, eu preciso que vocês, Melanie, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, Lô, de boa, eu consigo orar 1 hora, tranquilo. Mas essa 1 hora dela, ela coloca um louvor, ela se dispersa, né? E essa aula é para te ensinar como que você vai ter aquele momento que desce a glória do Senhor, como que você acessa o Santo dos Santos. Amém? Então, vai anotando o caderninho aí a dúvida, que no final eu vou abrir para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês. Mas agora eu quero orar. Senhor, eu clamo teus anjos aqui, Pai. Que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor agora, nos guardando, nos protegendo, trazendo ordem espiritual para esse momento, preparando este ambiente para o conhecimento, que haja clareza espiritual agora, que nada atrapalhe, que nada bloqueie, que nada roube esse momento, que nada atrapalhe a conexão da internet, do Wi-Fi, para que teus filhos, Senhor, aprendam aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo quer ensinar. Senhor, me usa como canal, me dê sabedoria, Pai, e que eu seja um canal para que o Senhor possa realmente me usar aqui. Repitam comigo. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Pessoal, a leitura nossa, eu vou usar partes de várias passagens da Bíblia. Então, eu vou usar Êxodo 25, 40, Hebreus 8, 10, João 14, Apocalipse 21. Vou usar todos esses aqui no meio da nossa aula, tá? Primeira coisa, vamos lá. Eu quero desconstruir uma ideia sobre oração. Muitas pessoas falam que oração é conversar com Deus. Ok? A maioria, das pessoas falam que oração é conversar com o Senhor. Mas não é somente isso. Oração não é apenas falar com Deus. Oração é entrar em relacionamento com Deus. Quando uma criança conversa com o pai, ela pode falar durante 5 minutos e depois ir embora. Houve conversa? Houve conversa. Mas talvez não tenha havido intimidade. Talvez ela não tenha escutado. Talvez ela não tenha obedecido, não tenha permitido que o pai corrigisse alguma coisa. Talvez ela tenha falado apenas para pedir alguma coisa. Então, eu já começo desconstruindo a ideia sobre oração. Conversar com Deus é comunicação. Orar é comunhão. Então, já é uma revelação para a noite. A gente já começa com essa super revelação. Porque a maioria das pessoas fala assim, que oração é conversar com o Senhor. Só que existe uma diferença. Na Bíblia inteira, ninguém simplesmente chega na presença de Deus do nada, conversando, pedindo. Na Bíblia, estou falando de Bíblia, existe um caminho. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi,
Isaías, Ezequiel, João, todos passaram por um processo. Porque, gente, Deus nunca quis apenas responder os nossos pedidos. Ele quer transformar pessoas. O objetivo da oração nunca foi informação. O objetivo da oração é transformação. Existe uma pergunta que é assim: se Deus queria apenas ouvir pedidos, por que construir um tabernáculo tão complexo? Vamos voltar um pouquinho na Bíblia? Se o Senhor queria só ouvir pedidos do povo, por que construir um tabernáculo assim tão complexo? Porque tinha átrio, altar, tinha pia. Até deixei aqui uma imagem para vocês irem identificando o que eu for falando, tá? Eu vou mudar aqui, a gente vai aprender mais, mas para vocês entenderem que o tabernáculo, ele era complexo. Tinha átrio, altar, pia, tinha um lugar santo, mesa, candelabro, incenso, véu, a arca. Nada ali era decoração, não. Tudo era uma profecia. Paulo diz assim: tudo isso servia de sombra. Hebreus 8 diz assim: o tabernáculo era figura das coisas celestiais. Gente, vai pegando os códigos, porque eu vou falar com vocês, viu? É muito poderoso o que nós vamos aprender aqui agora. Se o tabernáculo era figura das coisas celestiais, ou seja, não era apenas uma tenda, não. Era um projeto espiritual. O tabernáculo não representa uma tenda, representa Cristo. Representa Cristo. Mas também representa você. Observe, olha só, em Gênesis, Deus anda com Abraão, certo? Depois da queda, aparece um jardim fechado. O Senhor fecha o jardim, não pode entrar ninguém mais no jardim. Depois, um tabernáculo, que é esse tabernáculo aí, que vocês estão vendo. Depois, um templo. Depois, Cristo. Depois, a igreja. Depois, a Nova Jerusalém. Percebe? Toda a Bíblia, toda ela, conta apenas uma história. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, conta a história de Deus voltando a morar com o homem. Deus voltando a morar com o homem. Então, o que é oração? Oração, a oração bíblica, envolve falar, ouvir, confessar, agradecer, adorar, pedir, esperar, obedecer, entregar, permanecer. Isso tudo envolve a oração bíblica. Por isso, Jesus não ensinou simplesmente: quando vocês orarem, falem com Deus. Ele não ensinou dessa forma. Ele ensinou uma maneira de você se relacionar com o Pai. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, perceba que a progressão, olha só, Pai Nosso. Primeiro relacionamento, Pai Nosso. Depois, santificado seja o teu nome, adoração. Depois, venha o teu reino, alinhamento com a vontade de Deus. Depois, seja feita a tua vontade, entrega. Depois, o pão nosso, dependência. Depois, perdoa-nos, arrependimento. Depois, não nos deixes cair em tentação, dependência e proteção. Perceba aqui, pessoal, Jesus não ensinou uma lista de pedidos. Jesus ensinou uma arquitetura, um projeto de relacionamento com o Senhor. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que cada pedaço aqui mostra como que a gente acessa o Santo dos Santos. Cada pedaço. Quando você tem dependência, arrependimento, então cada pedaço aqui vai te ensinar uma maneira maravilhosa de se relacionar com o Pai. O tabernáculo é o evangelho em forma de construção. Cada móvel
que tem no tabernáculo responde uma pergunta: como um pecador chega até Deus? É isso que é a construção do tabernáculo. Como um pecador chega até Deus? Não existe improviso, não. Existe um caminho. E Jesus confirmou isso. Jesus fala assim: eu sou o caminho. Ele não disse apenas que mostra o caminho, ele é o caminho. Isso está lá em João 14,6. O tabernáculo é um mapa do crescimento espiritual. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês mais uma imagem aqui. Peraí. Até aqui vocês estão entendendo? Maravilhoso. Então vamos lá. O que eu já falei com vocês, gente, esse PDF que ficar aqui até o final, eu vou disponibilizar, tá? Eu vou disponibilizar no privado. Vocês vão me chamar e eu vou disponibilizar, porque é para quem tá aqui, tá bom? Então eu tô fiz um PDF todo explicadinho para vocês meditarem depois, vai ser maravilhoso, tá? Então vamos lá, pessoal. O tabernáculo, ele é um mapa do crescimento espiritual. A maioria dos cristãos mora no átrio. Poucos entram no lugar santo. E raríssimos são os que vivem no Santo dos Santos. Não porque Deus fechou a porta, não, tá? Mas porque as pessoas pararam no caminho antes de chegar até o Santo dos Santos. As pessoas pararam no caminho. E aqui eu estou descrevendo níveis de profundidade espiritual. Isso que eu estou descrevendo aqui para vocês é os níveis de profundidade espiritual. Porque existem pessoas que conhecem Deus, pessoas que servem a Deus e pessoas que cultivam intimidade com Deus. Não são necessariamente 3 grupos separados, ok? Não são necessariamente 3 grupos separados. Eu estou descrevendo aqui para vocês que são 3 dimensões que nós podemos experimentar em nossa caminhada, ok? Então eu quero que hoje vocês aprendam como chegar lá, né, nesse lugar santo dos santos. Então primeiro a gente tem o átrio. O átrio é quando você fala assim: eu sei que Deus existe e eu preciso dele. O átrio era a área externa. Era onde o povo podia chegar. Ali estava o altar. Ali acontecia os sacrifícios. Vocês estão conseguindo ver? Não está aparecendo, não? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês identificarem, né? Acho que fica melhor assim. Não fica melhor? Então tá. Então o átrio é a área externa, né? É ali que estava o altar, é ali que aconteciam os sacrifícios, é ali que começava a aproximação. Espiritualmente, o átrio representa o início da caminhada. A pessoa começa a procurar Deus porque existe uma necessidade. Ela está sofrendo, ela precisa de uma resposta do Senhor, ela precisa de uma provisão de cura, de direção, precisa de perdão. E isso não é errado, não. Aliás, isso é necessário. Para a gente chegar a algum lugar, a gente precisa começar, né? Deus recebe pessoas exatamente assim. Muitos até começam a caminhada com Deus porque estão com problemas. A maioria das pessoas começam uma caminhada com o Senhor porque estão quebrados, porque está precisando de algum milagre. O problema não é começar pela necessidade, tá tudo certo. O problema é você nunca ultrapassar o átrio. É você ficar ali. O cristão do átrio, ele conhece Deus principalmente pelo que Deus faz. Ele já ouviu que Deus curou, que Deus abriu uma porta, que Deus respondeu uma oração, que Deus deu uma vitória. Tudo isso aqui é testemunho verdadeiro. É verdade. E o cristão do átrio, ele conhece Deus principalmente por essas
coisas. E se Deus não fizer aquilo que você pediu imediatamente? Responda essa pergunta para mim. E se Deus não fizer aquilo que você pediu imediatamente? Você continuará amando quem Ele é? Porque essa resposta separa a necessidade de relacionamento. Muitos vão responder assim: é claro, Lô, eu amo o Senhor. É claro, Lô, Ele é o Senhor da minha vida. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Ele é tudo para mim. Mas que pergunta é essa? Calma, gente. Tá? Por quê? Eu vou te explicar por quê. Tem pessoas que, quando está com um problema muito grande, em vez dela buscar ao Senhor, ela se afasta. Tem pessoas que, quando está cheia de coisa na cabeça, em vez dela frequentar mais as coisas que falam de Deus, ela fala que não está com cabeça para isso. Então, calma. Então, nem sempre essa pergunta seria, é claro, Lu. Às vezes você teria que falar assim, eu preciso melhorar, né? Porque enquanto sua relação com Deus depende exclusivamente das respostas que você recebe dele, sua fé ainda está ligada às circunstâncias. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. A estação 1 é o altar de bronze. Não precisa copiar isso, porque isso está no PDF, no resumo que eu mandei para vocês. Agora, quando eu falar, é uma revelação, anota isso. Vocês anotem, tá? Então, a primeira estação é o altar de bronze. É o lugar onde tudo começa. Uma pergunta, por exemplo. Por que Deus nunca permitiu que alguém entrasse direto no tabernáculo? Por que será? Por que ninguém entra na presença de Deus carregando aquilo que deveria ter sido entregue na cruz? Então, o altar de bronze era a primeira coisa que o sacerdote via ao entrar no átrio. Não havia como ele contornar e pular lá para dentro do Santo dos Santos. Não tinha como ele fazer isso. Não tinha como ele pular essa parte. Isso aqui nos ensina uma verdade. A cruz não é uma etapa da vida cristã. Ela é o ponto de partida de toda a aproximação com Deus. Quem entendeu? A cruz é o ponto de partida de toda a aproximação com Deus. Lá no tabernáculo, ela simbolizava o altar de bronze, o lugar onde tudo começa. Hoje, na nossa vida cristã, é a cruz. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou fazendo, mostrando o passado com o agora, para vocês entenderem exatamente o que nós vamos fazer. Ok? Então, hoje, muitas pessoas querem experiências espirituais profundas, né? Mas essas pessoas, elas evitam confrontar o pecado delas, o orgulho, a mágoa, a autossuficiência. E Deus, gente, Deus nunca começa revelando mistérios. Ele sempre vai começar tratando o coração. Então, o que o altar representa? O altar aponta para a cruz de Cristo. Pode anotar isso. O altar aqui representa a cruz de Cristo. Ali o pecado era julgado. Certo? Era ali que era feito o sacrifício. Era ali. Hoje, Jesus recebeu esse julgamento por nós. Mas a cruz continua sendo o lugar onde nós entregamos diariamente tudo aquilo que ainda tentamos governar na nossa vida. Jesus não morreu apenas por você. Você também foi chamado a morrer com ele. Isso está lá em Romanos 6,6. Você também foi chamado a morrer com ele. Então, o que acontece espiritualmente nessa estação aqui que nós estamos vendo? O orgulho é quebrado, a culpa é entregue, o coração é alinhado, o ego perde força, a comunhão é restaurada. Enquanto houver qualquer coisa escondida, a sua intimidade para obter
a glória descendo, a revelação na tua vida fica limitada. Não, mas eu recebo, Lu, eu recebo e não passo por nada disso. Amém, glória a Deus, mas com certeza ela está limitada, você poderia estar recebendo muito mais. Quem está entendendo? Eu vou parar aqui para perguntar quem está entendendo para eu dar continuidade. Vocês estão conseguindo compreender a forma que eu estou ensinando? Amém. Tá claro? Tá bacana dessa forma? Perfeito. Então, aqui. O átrio, vocês entenderam. O que fazia lá antigamente, gente? Matava o cordeiro e era ali que era depositado o sangue. E hoje, a cruz de Jesus, a cruz do nosso Senhor. É ali que a gente tem que derramar todas as coisas. Então, que tipo de perguntas você tem que fazer quando você está no átrio? Senhor, existe algum pecado que eu tenho escondido? O que ainda ocupa o lugar que pertence somente a ti, Pai? Existe alguém que eu preciso perdoar, Senhor? Qual a área da minha vida ainda não subi ao altar, Pai? Aqui não é para você fazer confissões genéricas, tipo assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Aqui você tem que dar nome às coisas, dar nome aos bois, tem que dar nome, entendeu? A Bíblia ensina que Deus deseja verdade no íntimo. Isso está lá no Salmo 51. Então, quanto mais específica for a sua entrega, mais profunda será a sua transformação. Fala tudo que você tem que falar de verdade, até porque Deus conhece seu coração, não adianta você ficar escondendo as coisas. Então, abre ali e não é perdoa o meu pecado. É, Senhor, perdoa a minha fornicação. Senhor, perdoa a minha masturbação. Senhor, perdoa os filmes que eu fico assistindo. Senhor, perdoa as minhas mentiras. Senhor, você tem que dar nome. Tem que dar nome, ok? A estação 2 é a pia de bronze. É o lugar onde Deus muda quem você está se tornando. Depois do altar ali, o sacerdote, ele não podia continuar. Antes, ele precisava lavar as mãos e os pés. Ok? Então, a estação 2 é a pia de bronze. É o lugar que você fala assim, quem que eu estou me tornando? Né? Por que ele tinha que lavar as mãos e os pés? Porque Deus não queria apenas pessoas perdoadas. Ele queria pessoas transformadas. E existe uma diferença entre sangue que remove a culpa e água que transforma o caráter. Então a pia foi construída com os espelhos das mulheres de Israel. Isso está lá em Êxodo 38:8. Olha que interessante, eu acho que eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Muito interessante. A pia, pessoal, ela foi construída... Peraí que eu tô com dificuldade aqui. Só um minutinho. Aí. A pia, aqui, gente, a pia de bronze, tá? Ela foi construída com o espelho das mulheres de Israel. E ela servia para poder contemplar a aparência de purificação, que tornou-se, né, depois um instrumento de purificação. Então, Deus troca nossa preocupação com a imagem exterior pelo cuidado com o homem interior. O que isso significa, Lu? O que representa? Representa a palavra de Deus, representa o Espírito Santo, representa o processo de santificação. Não basta abandonar o pecado. É preciso você aprender um novo modo de viver. Olha como é importante isso. Não adianta nada eu querer pular lá para o Santo dos Santos ou para o lugar santo, sendo que eu pedi perdão dos meus pecados, mas minhas atitudes, meu modo de viver não mudou em nada. Então é preciso aprender um novo modo de viver aqui. O que acontece nessa estação? Aqui, Deus começa a te tratar suas atitudes,
suas reações, suas palavras, seus pensamentos, suas intenções. Essa fase aqui é a fase da poda. Quais perguntas você pode fazer para orar nessa fase? Senhor, onde meu caráter ainda não se parece com Cristo? Como eu tenho tratado a minha família? Como eu tenho reagido quando eu sou contrariado? A minha boca, ela produz vida ou destruição? A sua boca, ela produz vida ou destruição? Não peça apenas assim, Senhor, muda minha vida. Peça para o Senhor te transformar. Senhor, transforma meu coração, transforma meu caráter. Porque a circunstância, gente, ela muda o tempo todo, ela muda rápido. Mas o nosso caráter, ele permanece. Amém? Deixa eu voltar para vocês, eu tenho que ficar voltando toda hora. Ok. Agora a gente vai para o lugar santo. Tá? O lugar santo é o lugar que acontece a mudança. É quando você fala assim, eu não quero apenas receber de Deus. Eu quero ser transformado por Deus. Aqui, a pessoa não está apenas buscando a mão de Deus. Ela começa a buscar a mente, o coração, a vontade de Deus. É aqui que entra o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso. O candelabro significa luz. A mesa dos pães significa alimento. O altar do incenso significa oração e adoração. Agora Deus começa a trabalhar profundamente na pessoa. A pessoa pergunta assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu estou enxergando errado? Como que eu posso me parecer cada dia mais com Cristo? Olha a diferença, gente. Aliás, presta atenção na mudança. No átrio, a pessoa fala assim, Senhor, muda a minha circunstância. Né? Ela pede para mudar as coisas dela. Me perdoa, muda. No lugar santo, ela fala assim, Senhor, muda a mim. Tá vendo a mudança? Muda a mim. É uma transição. E essa transição aqui, ela é gigantesca. Porque aqui, a oração começa a ficar mais profunda. No átrio, a pessoa fala assim, Deus, me dá. No lugar santo, a pessoa fala, Deus, me ensina. No átrio, a pessoa fala assim, Senhor, resolve. No lugar santo, ela fala, Senhor, me transforma. No átrio, a pessoa pode falar assim, por que isso está acontecendo comigo, Deus? No lugar santo, ela fala assim, o que o Senhor quer formar em mim através disso, Pai? O que? Nós estamos isso ontem, lembra? O que o Senhor quer transformar em mim, Pai? Isso é maturidade. Nós estudamos muito sobre isso. Então, no santo, no lugar santo, a gente tem a estação 3, que é o candelabro. É o lugar onde Deus acende a luz. Quando o sacerdote entra no lugar santo, acontece algo importante. Não tem nenhuma janela lá, certo? Uma tenda, não tinha nenhuma janela. Então, toda a iluminação vem do candelabro. Isso revela que ninguém enxerga as coisas espirituais pela inteligência natural. Não tem como. Não tem como. Quem tiver aí, puder até procurar, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Quem é espiritual enxerga as coisas espirituais. Quem é da carne não vai enxergar as coisas espirituais. E o candelabro aqui representa isso. Representa a presença ativa do Espírito Santo. Representa a revelação, sabedoria, discernimento, direção. Representa dons espirituais. O que acontece aqui nessa estação? Deus ilumina decisões. É nessa estação que a pessoa manifesta oração em línguas, dons, revelação, profecia, libera discernimento. É nessa estação que ela corrige as percepções erradas, produz intimidade. Então, quais perguntas orar aqui?
Espírito Santo, o que eu ainda não consigo enxergar, me mostra, Espírito Santo. Existe alguma decisão que eu preciso tomar? Espírito Santo, quais dons o Senhor deseja desenvolver em mim? Ensina-me a reconhecer a tua voz. Abre a minha visão espiritual. Aqui é o lugar para você ficar alguns minutos em silêncio. Nem toda oração ela precisa ser falada. Às vezes, Deus responde quando nós paramos de falar. Aqui também a gente tem a mesa dos pães. Eu coloquei como estação 4. É o lugar onde Deus alimenta a sua alma. Então, presta atenção. Depois de ser limpo, né, lavou as mãos, os pés, depois de ser limpo, iluminado, chega a hora de você ser alimentado. Gente, vocês estão entendendo, gente? É que às vezes eu estou falando tão rápido que eu acho que eu estou falando rápido demais. Não estou conseguindo compreender, né? Glória a Deus. Então, depois de ser limpo, chegou a hora de ser alimentado. Muitos cristãos leem a Bíblia apenas para obter informação. Mas a palavra não foi dada para nós para isso. Ela foi dada para gerar transformação em nós. Mudança. É claro que foi dado informação, mas para nós é conhecimento, é transformação, é revelação. O que representa essa estação aqui? Cristo como pão da vida. A mesa dos pães, para nós hoje, é o pão da vida, é a palavra viva, é o alimento espiritual diário. Vocês já ouviram falar, né? Que a Bíblia é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Todo dia você tem fome de comida. Todo dia seu espírito também tem fome da palavra. Às vezes você está deixando de alimentar ele. E aqui eu quero te contar uma revelação poderosa. Os pães, eles ficavam continuamente ali diante de Deus. Não saía dali. Isso significa que a palavra nunca sai da presença. Ô, gente, essas revelações aqui são poderosas demais. São ou não são? Significa que a palavra nunca sai da presença. Quando nós abrimos as escrituras, nós não estamos apenas lendo um livro, gente. Nós estamos nos alimentando daquilo que pertence, que permanece diante do Senhor. Então, o que acontece aqui nessa estação? A nossa mente é renovada. Você começa a estudar uma coisa, igual a gente está estudando aqui agora, e você fala assim, uau, entendi. A sua fé cresce. A sua identidade, ela é fortalecida. A esperança que você tem da vida, das coisas, ela é restaurada. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa perguntar assim, o que esse texto revela sobre Deus? O que revela sobre Cristo? O que revela sobre mim? O que eu preciso obedecer hoje? Fala devagar, pergunte devagar. Não tenha pressa não, vai meditando, vai anotando, entendeu? Ore o próprio texto. Leia uma vez, leia duas. Vocês não veem aqui que às vezes eu pego uma passagem e a gente fica 1 a 2 horas meditando nessa passagem? Então entra na história. Igual nós estamos entrando aqui, entra na história, começa a imaginar. Aqui também tinha o altar do incenso. No lugar santo nós estamos ainda, tá, gente? Eu coloco o altar do incenso como estação 5. É o lugar onde você para de buscar as mãos de Deus e passa a buscar o seu coração. Aí aqui é muito poderoso, porque aqui já houve confissão. Lembra? Já houve confissão dos pecados lá no átrio. Já houve a purificação. Você lavou as mãos dos pés. Já houve a iluminação do candelabro. Já houve a alimentação dos pães. Agora só resta apenas uma coisa. Amar. O altar do incenso ficava diante do véu.
era o móvel mais próximo da presença manifesta de Deus. O perfume ali do incenso subia continuamente. Então, o que representa aqui essa estação? Adoração, intimidade, amor, entrega, comunhão. E a maior mudança dessa estação é que no início da oração, nós falamos muito sobre nós. E no final, quase não falamos mais de nós. Porque quanto mais perto de Deus, menos o eu ocupa espaço. Quanto mais perto de Deus, a presença dele se torna o suficiente. E o que acontece aqui nessa estação? Você chora, o coração acelera, você treme, você sente um fogo no corpo, a ansiedade perde força, a sua alma descansa, o amor por Cristo cresce, você chora de emoção, você não sabe por quê. A comunhão se aprofunda. É aqui que muitas pessoas lágrimas, silêncio, gratidão, uma profunda reverência a Deus. Esses aqui não são os objetivos da oração, mas podem surgir, tá, gente? Como fruto da consciência que você está ali na maior presença de Deus. Então, não necessariamente tem que chorar, não necessariamente tem que ter uma dessas, mas geralmente acontece, porque você está numa consciência maior da presença do Senhor. Você já fez tudo que tinha que fazer, entende? Então, como que você vai orar aqui nessa estação? Evite fazer pedidos. Apenas adore. É só adorar. Diga quem Deus é. Exalte seu caráter. O Senhor é lindo, é maravilhoso. O Senhor é o grande eu sou. O Deus do impossível. Agradeça pela cruz. Contemple sua grandeza. Permaneça alguns minutos simplesmente desfrutando da presença. Aqui, nós entramos no véu. O véu é o maior milagre que tem. Porque o véu nunca foi apenas um tecido. O véu representava a carne. Em Hebreus 10, quando Cristo morre, o véu rasga. Olha uma revelação. Uau! Olha essa revelação. Quando Cristo morre, o véu rasga. Por quê? Porque o verdadeiro tabernáculo foi aberto. Antes, o sacerdote entrava uma vez por ano na presença. Hoje, todo filho entra todos os dias. Todo filho. Porque eu preciso deixar uma coisa clara aqui, tá? Nem todo mundo é filho de Deus. Tem pessoas que ficam assim, mas todo mundo é filho de Deus. Quando eu era católica, eu ouvia muito isso. Mas não é. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa se tornar filho. Filho você se torna quando você aceita o Senhor. Até então você é criatura. Então preste atenção. Quando o véu se rasga, representa a carne. Então todo filho hoje pode entrar todos os dias na presença do Senhor. Mas antigamente, no tabernáculo, não. Era só uma vez por ano. E agora, gente, vem o Santo dos Santos. É quando você diz assim, eu não busco mais apenas as mãos de Deus. Eu busco o próprio Deus. O Santo dos Santos era o lugar da presença manifesta de Deus. Ali estava a Arca da Aliança. Ali estava o lugar associado à manifestação da glória de Deus. E havia um véu separando aquele espaço. No sistema de Levítico, o acesso ele era extremamente restrito, gente. Não entrava, não. Não podia, não. Hebreus mostra como que Cristo muda radicalmente essa realidade por meio de Jesus.
Nós temos confiança para nos aproximar de Deus hoje. Em Hebreus 10, 19 e 22 diz assim: portanto, não estamos falando de um lugar físico, que é o cristão moderno que precisa alcançar. Entendeu? Em Hebreus 10, 19 e 22 diz que por meio de Jesus, nós temos essa confiança para nos aproximar de Deus. Nós estamos falando de intimidade que foi possibilitada por Cristo. Agora olha a arca aí dentro, vocês estão vendo? A arca, ela é a grande revelação de tudo. Porque ela nunca foi a arca. Ela era a presença. A presença. A arca era apenas o lugar onde Deus manifestava a sua glória. Dentro da arca havia a vara de Arão, o maná e as tábuas dos 10 mandamentos. É isso que tem dentro da arca. Hoje, a presença não está numa caixa. Hoje a presença está em Cristo. Depois na igreja. Depois em nós. Em 1 Coríntios 3, fala assim, nós somos o templo. Gente, presta atenção no que eu estou falando, eu vou repetir. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Vocês têm noção do poder? Nós somos o templo. Vou repetir. Você tem noção desse poder? Tudo aponta para Cristo. A vara significa o verdadeiro sumo sacerdote. Certo? Era a vara de Arão. O maná significa pão vivo, Cristo. As tábuas significa a palavra. Ou seja, Cristo não abriu apenas o caminho. Cristo é o próprio Santo dos Santos. Uau, já posso encerrar. Eu já posso encerrar. Gente, eu vou falar uma coisa. Quando você estuda a Bíblia e entende que de Gênesis a Apocalipse, a história da Bíblia toda é o Senhor tentando recuperar a comunhão com o homem. E Deus olha como que Deus é perfeito em todos os detalhes, gente. O tabernáculo já era o próprio Cristo. Já era o próprio Cristo. O maior erro da igreja hoje, o maior erro da igreja moderna hoje, é que transformamos oração em uma lista de pedido. Mas Deus nunca chamou oração de lista, chamou de comunhão. Quem ora apenas para receber, ainda permanece no átrio. Quem amadurece, aprende que o maior presente da oração não é aquilo que Deus entrega, é aquilo que Deus remove, transforma, é aquilo que Deus revela dentro de nós, enquanto nós permanecemos diante dele. Isso que é o maior presente da oração. Quem está pensando que a oração é só pedir, está lá no átrio. Essa pessoa aí, para receber uma revelação, para receber manifestação de dons, essa pessoa precisa, assim, reconhecer que ela precisa amadurecer muito, buscar muito, aprender muito para ela avançar. E é por isso que nós estamos aqui, para a gente fazer isso. Então, veja a progressão. No átrio, é como você dissesse assim, eu procuro Deus por causa da necessidade. No lugar santo, você diz assim, eu procuro Deus porque eu quero ser transformado. No lugar santo dos santos, você fala assim, eu procuro Deus porque eu quero Deus. Ponto. Então eu quero passar uma coisa aqui para vocês, que eu fiz uma imagem aqui, mostrando para vocês as 5 grandes... Gente, aqui, vocês estão conseguindo ver? Tá tudo muito explicadinho aqui para vocês, ó. Eu coloquei aqui um método de oração para vocês. Olha isso, que poderoso. Eu coloquei um método, por quê? Porque geralmente as pessoas começam a orar e aí a mente delas não dá sossego, não. Com 15 minutos de oração já estou cansado, sabe nem o que vai pedir mais. Então eu fiz um projeto estruturado, onde você entra falando o quê? Gratidão, adoração, intercessão, tá?
Tem um roteirinho aqui. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí, por favor? Então, olha aqui. Eu coloquei a revelação das 5 grandes estações, que é o que a gente estudou aqui agora, ó. O altar de bronze, a pia, o candelabro, tá? Então, aqui, a estação do altar de bronze significa o lugar onde tudo começa. Deus está tratando o que nesse lugar? O pecado. O que está acontecendo nessa estação? O orgulho está sendo quebrado, a culpa é entregue, o coração é alinhado, o ego perde a força, a comunhão é restaurada. Qual que é o resultado? Reconciliação com Deus. Nessa estação aqui da pia de bronze, o lugar onde Deus muda quem você está se tornando. Deus está tratando o quê? O caráter. O que acontece nessa estação? Deus começa a tratar atitudes, reações, palavras, aquebrantamento, disposição para mudar. Qual que é o resultado? Santificação. Nessa estação aqui, o candelabro é o lugar onde Deus acende a luz, é onde tem visão espiritual. Então, é o lugar que Deus dá revelação, discernimento, direção, dons, propósitos. Qual que é o resultado? Direção, discernimento. Quem está entendendo? Eu fiz tudo muito resumidinho aqui, para ficar bem claro e para vocês identificarem qual é a estação que vocês estão. Aí eu coloquei aqui, ó, como orar 1 hora. Como você vai orar 1 hora para acessar o Santo dos Santos? Então, primeira coisa, o que você tem que fazer? Confissão. De 15 a 20 minutos. Gente, pelo amor de Deus, isso daqui não é nenhuma regra não, ok? Não tem nada de regra aqui. Isso aqui foi uma forma que eu montei para que vocês possam estar orando, porque muita gente fala, Lu, eu não consigo orar 1 hora sem colocar um louvor. Lu, eu não consigo orar quando dá 15 minutos, eu já não sei nem mais o que pedir. Lu, eu não... Então, assim, como que a gente entra numa oração? Confessando. Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa tudo que eu fiz hoje, Pai. Não agradou o teu coração. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu já pedi perdão do pecado. Você já pediu de hoje? Pelas suas atitudes de hoje, pelo seu comportamento, pelo que você falou. Porque todo dia a gente peca. De pensamento, de preguiça, de procrastinação, de alterar a voz com quem não deveria. Então, primeira coisa, confissão. E ainda, peça perdão e confesse pecados pelos seus antepassados, principalmente para quebrar a maldição hereditária, principalmente para pessoas da tua casa que ainda não foram convertidas, para pessoas que ainda não encontraram o Senhor, que ainda não tiveram o encontro pessoal com Cristo, não tiveram o encontro com o Espírito Santo. Então é nesse momento aqui que tu confessa. Depois é a pia de bronze, que é a santificação. Você vai ficar ali de 15 a 20 minutos. Fazendo o quê, Lu? Gente, eu coloquei aqui, ó. É onde você vai tratar o seu caráter. É onde você vai falar para mudar suas atitudes, suas intenções. Então, eu fiz uma coisa aqui para vocês que está tudo muito claro. Depois, você pode ficar de 15 a 20 minutos ali, adorando, pedindo a presença do Espírito Santo, orando em línguas, quem ora em línguas. Quem não ora, pede o Espírito Santo para derramar em você esse dom de oração em línguas. Depois tu vai para a palavra, lê a Bíblia, tá? Abre a Bíblia, lê a Bíblia. Porque oração sem ler a palavra se torna uma oração mecânica. Você ajoelha ali e só, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por isso, me perdoa por isso, eu preciso disso para amanhã, tal, Senhor, me abençoa, amém. Então aqui, ó, você vai abrir a palavra e depois você vai adorar. Aí você pode ouvir um louvor, você pode ouvir falar que o Senhor é lindo, maravilhoso, você vai adorar o Senhor. No início, você pode colocar um louvor, porque no início, quando você coloca um louvor, você dissipa ali, sabe, o ambiente, né? A energia do lugar, se o lugar tá pesado. Então, às vezes, eu ligo o som do chofar um pouquinho, eu já coloco uma musiquinha para ir preparando o ambiente, entende? Então, eu fiz esse mapa aqui, vocês gostaram? Aí aqui, ó, eu fiz tudo resumido aqui para vocês, ó.
o átrio, tá? A pia de bronze. Aqui eu coloquei um resuminho para vocês, né? Aí eu fiz aqui o lugar santo. No átrio você pede, Deus me dá, resolve, Senhor, e no lugar santo, Deus me ensina, transforma. Então, tudo que eu falei na aula, tá? Tá bem resumido aqui para vocês, o que significa, a mesa dos pães, com a palavra, etc. E aí eu coloquei aqui o mecanismo de anti-sabotagem, que é o mistério de orar em línguas. Porque às vezes você tá, vamos supor que a gente está numa vigília, né? Uma vigília passa de muito de uma hora de oração. E numa vigília, depois de uma hora, vocês já fizeram 2 vigílias aqui comigo, vocês veem que tem muita profecia, muita revelação. E aí as pessoas que são ainda estão no comecinho da jornada, pensam assim, será que é verdade o que está acontecendo? Será que é mesmo isso, aquilo? Por quê? Porque o inimigo tenta te confundir. Tenta colocar na tua cabeça, olha a mente. É uma luta entre a sua mente e o mistério do Espírito Santo. É por isso que eu falei lá que as coisas do Espírito, só quem é espiritual que compreende, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O problema, deixa eu ver se eu consigo abrir uma imagem aqui. O problema dessa questão aqui da oração em línguas é porque às vezes a pessoa fica preocupada de ser verdade o que a outra está vivendo. E a gente não pode julgar o que a outra está vivendo, o que o outro está vivendo. Porque às vezes ela está realmente imersa no espírito. E quando a pessoa está imersa no espírito, algumas atitudes são incompreensíveis para a gente. A gente não compreende as coisas todas, tá? Tem muita coisa que não está na Bíblia, mas que é verdade. Até porque se fosse escrever tudo que aconteceu, não ia ser só uma Bíblia, né, gente? Então, tem muita coisa que não está lá e que é verdade. Qual que é o grande perigo do átrio? Eu quero só falar isso aqui antes de a gente avançar, porque assim, qual que é o grande perigo do átrio? É uma fase que a pessoa está no início, né? Então, o problema é você não passar dele. É você construir uma casa nele. Por quê? Porque o átrio é o lugar do necessário. É o lugar que é quando está com necessidade, com problema. Então, existe um perigo de você só ficar ali no átrio. Vocês estão entendendo? Só pedindo, 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 pedindo. E sim, o átrio é necessário, mas você precisa passar pela cruz. Você precisa reconhecer o pecado, precisa receber perdão. Você precisa começar. Então, é muito necessário passar pelo átrio. Mas o problema é que tem pessoas que não saem dali. Entende? Tem pessoas que conhecem o altar, mas não conhecem a intimidade. Conhece o culto, mas não conhece o secreto no quarto. Conhece o pedido, mas não conhece a contemplação. Entenderam? Conhece o testemunho de um irmão, de uma irmã, mas não conhece o silêncio diante de Deus. Então existe um perigo, ainda que sutil, ainda que simples, né? Você pode trabalhar também dentro do lugar santo e também não passar dali. E ainda não ter a intimidade profunda com Deus. Hoje, por coincidência, a gente só viu isso ontem à noite, né? Mas a nossa aula de hoje, dos 40 dias, é intimidade com Deus. E logo hoje foi a aula de oração. Por isso que eu falo que tudo tem um porquê, né? Quanto tempo que estava para eu dar essa aula e nunca dava certo. E ela casou de ser bem no dia da nossa aula. Daqui a pouco vai ser sobre intimidade com Deus. Então presta atenção, tem gente que passa do átrio, entra no lugar santo, mas não passa do lugar santo. Então a pessoa, ela pode pregar, pode cantar, pode liderar, pode ensinar, pode orar pelos outros, pode conhecer a Bíblia, teologia, trabalhar na igreja e ainda assim ter uma vida secreta pobre. Porque, gente, atividade espiritual, tá lá na igreja, tá lá fazendo e acontecendo, não é sinônimo de intimidade espiritual. A pessoa pode estar na igreja todo dia,
Ela pode estar na igreja todo dia. Ai, meu marido está servindo, eu estou servindo. Ai, mas eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando ali. E não significa que tem intimidade espiritual. Porque a atividade é diferente de intimidade. Então, o problema da pessoa ficar também no lugar santo é ela não querer sair dali. E ela precisa sair dali. Ela precisa ir para o Santo dos Santos. Agora, o Santo dos Santos não é, eu sou mais espiritual. Eu recebo a presença, eu faço isso. Não diga isso, tá? Eu estou no Santo dos Santos e você ainda está no átrio. Tem gente que está com ego, né? Se acha. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Porque se tem orgulho espiritual, aí acaba. Tem que voltar lá para o início de novo. Você precisa trabalhar o ego, precisa trabalhar o orgulho, precisa ser mais humilde. Quando você fala assim, eu não preciso de fulano mais não preciso de ciclano mais não. Mostra muito sobre ego. Mostra muito sobre orgulho. E tem que tomar cuidado demais com isso. A pessoa já acha que ela está a bam do negócio. Não funciona assim. E a oração comum, Lu, o que eu faço? Tudo começa na mente, né? Isso acontece com toda oração que a gente faz com a nossa própria língua. Nós pensamos, organizamos as ideias, escolhemos as palavras e aí nós expressamos isso orando. Isso é completamente bíblico, tá, gente? Isso é normal. Jesus ensinou a gente orar com entendimento. E os salmos estão cheios desse tipo de oração. Então, tá tudo certo. Você organizar, você escolher as palavras que você vai falar, você anotar o que você quer orar, tá tudo certo. O Senhor ensinou a gente a orar com entendimento. Os salmos são esse tipo de oração. Paulo também fazia isso. A oração com entendimento nunca é inferior a uma pessoa que está orando sem fazer isso, tá? Não é. Então, preciso explicar sobre isso também, porque tem gente que se acha assim, não estou preparada para fazer essa oração porque você ora dessa forma. E aí a pessoa, por exemplo, às vezes eu convido, Lu, não estou preparada porque você ora de tal forma e eu não vou orar. E ela não ora de jeito nenhum. E aí eu já fiz já fiz 2, já fiz 3 convites, eu não faço mais. Por quê? Porque a pessoa tem que orar do coração, tem que vir do coração. E ela precisa quebrar isso. É ela que precisa quebrar. Porque é o inimigo que fala assim, você não é capaz, você não sabe, você não vai, você não ora igual ela, você não faz isso. É o inimigo que faz isso. Então o que você tem que fazer? Calar a boca, Cal. E romper isso. Tá? É isso que tu tem que fazer. E romper. Porque isso aqui é limite de mente. A nossa mente, ela possui limitações. Nem sempre a gente sabe o que pedir, como orar, qual que é a vontade de Deus naquela situação. Por isso que Paulo escreveu assim, gente, não sabemos orar como convém. Está lá em Romanos 8, 26. Então, o problema é que a gente precisa, sim, organizar os nossos pensamentos, as nossas palavras, e tá tudo certo. Estou falando para quem está aí, que tem vergonha de orar, que não quer, que fica, não vou fazer isso, porque não estou preparado e tal, tá bom? O que sabota a nossa oração? A nossa própria carne. Tiago escreve assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Está lá em Tiago 4:3. Então, muitas vezes nós oramos movido por medo, por ansiedade, pelo ego, por desejos pessoais, por falta de discernimento. Nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus deseja. Nem sempre. Nossa própria vontade pode nos levar a pedir coisas que estão desalinhadas com o coração e com o propósito de Deus. Esse é o primeiro tipo de sabotagem. Nós mesmos. Nós mesmos somos o primeiro tipo de sabotagem. A Bíblia mostra que existe resistência espiritual, gente. Lá em Daniel 10, descreve o período
que a resposta enviada por Deus encontrou uma oposição no mundo espiritual. Nós estudamos sobre isso ontem também. Então, isso não significa que Satanás conhece ou controla todas as nossas orações. Não é isso. Mas o texto mostra para nós que há um conflito espiritual. E em Efésios 6 ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, ela é espiritual. Por isso que eu sempre ensino, se revista da armadura de Deus todos os dias. Porque existe resistência ao propósito de Deus. E o Senhor nos deu ali um caminho. O que a gente tem que fazer? Tem resistência? Tem, mas o que a gente tem que fazer? Vai se revestir da armadura de Deus. Se levanta, não desiste, não desiste. Daniel precisou orar 21 dias. E sobre a oração em língua, continue pedindo quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, quem ainda não tem esse dom. Porque isso aqui, gente, apresenta uma outra dimensão. O Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Presta atenção. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele não substitui nossa oração, ele nos ajuda. Amém? Pessoal, em Romanos 8, 27, tem escrito assim, ó, o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus. O Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Então, essa talvez seja a maior revelação da aula de hoje. Porque quando não sabemos pedir, o Espírito sabe. Quando a gente não sabe expressar, o Espírito consegue. A nossa visão ela é limitada. Mas o Espírito Santo ele vê tudo e todas as coisas. Então, quando oramos em língua, nossa mente não compreende plenamente o que está acontecendo. Tem gente que não ora e fala assim, eu não, ficar repetindo essas palavras que eu não entendo nada. Eu fico repetindo a mesma frase. Lu, eu fico repetindo 3 frasezinhas. Amém. Talvez você esteja falando glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. É assim mesmo, gente. Você não precisa entender. Você só tem que deixar fluir. Deixa fluir. Amém? Bom, eu quero encerrar essa aula, porque se deixar, eu fico aqui mais 1 hora explicando ela, porque é muita coisa que eu anotei aqui e eu não vou conseguir falar. Eu realmente anotei muita coisa. Mas eu queria pelo menos encerrar com algumas perguntas para você identificar aonde que você está. Então, qual estação você alcançou? Pergunte aí agora. Minha relação com Deus depende das respostas que Ele me dá? Se sim, gente, existe algo do átrio que ainda precisa ser amadurecido. Tá? Outra pergunta. Eu permito que Deus confronte meu caráter? Ou eu só quero que Ele mude as minhas circunstâncias? Porque às vezes Deus fala assim, faz isso, vem fazer isso, vem fazer aquilo. E a pessoa fala assim, não, agora não, depois, fica dando 1001 desculpas. Então você só quer pedir, obedecer não. Eu leio a Bíblia para conhecer Deus ou apenas para encontrar uma palavra para o meu problema? A Bíblia está sendo um oráculo para você? Outra pergunta. Eu consigo ficar em silêncio diante de Deus? Eu consigo adorar quando não estou recebendo aquilo que pedi? Eu pedi, o Senhor não me deu. Eu consigo adorar? Eu busco a presença de Deus ou eu apenas busco aquilo que a presença pode produzir? Se Deus resolvesse todos os problemas amanhã, todos os meus problemas amanhã serão resolvidos, eu ainda continuaria querendo passar tempo com Ele? Essa pergunta aqui é fortíssima, hein? Você não tem mais problema nenhum, acabou. Tá tudo resolvido, tá cheio da grana, tá de boa na lagoa. Você continua buscando passar tempo com Ele?
quanto tempo eu consigo orar? Quantas experiências sobrenaturais eu tive? Quantas revelações eu já recebi? Depois de estar na presença de Deus, eu estou me parecendo mais com Jesus? Então, gente, eu fecho essa aula hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero falar para vocês que o átrio te ensina a chegar. O lugar santo te ensina a permanecer. E o Santo dos Santos te ensina a contemplar. E Cristo te ensina que o objetivo nunca foi apenas chegar a um lugar. O objetivo é chegar a uma pessoa. O Santo dos Santos é Cristo. Então, essa aula foi para mostrar que o objetivo é chegar numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você anote ela. Você está buscando Deus apenas pelo que Ele pode fazer? Ou chegou ao ponto em que mesmo que Ele não faça aquilo que você pediu, ou te coloque no vale, você ainda consegue dizer, Senhor, eu quero você. Eu quero ficar 1 hora aqui, Pai, contigo, contemplando a tua presença. Amém? Amém, pessoal. Aqui, ó, continuando aqui, vou mostrar todo o resuminho aqui para vocês, tá? Aqui, nosso Senhor Jesus, que é o lugar santo do santo, tá? Aí coloquei aqui para vocês também como você ter as 3 dimensões, né? Primeiro é o foco, a oração, tá? Tudo aqui, ó. Ó, coloquei tudo para vocês aqui, ó. O tempo para orar. Claro que isso aqui é uma sugestão, tá, pessoal? É uma sugestão. Confessar o pecado, descarregar as dores, 15 minutos. Pedir santificação, mudança de caráter, 15 minutos. Buscar sabedoria, 12 revelações, 15 minutos. Ler a escritura em voz alta, tá? E riscar aquela parte que toca o teu coração, 10 minutos. Louvar sem pedir nada, 5 minutos. Tá? Enfim, vocês vão ver aqui todo, eu vou disponibilizar para quem ficou aqui até o final. Amém?